Bom, pessoal, nessa aula nós vamos mostrar que você pode escolher que tipo de caixa de entrada quer usar. Vou explicar para vocês como que você pode configurar e definir os e-mails que você quer ver primeiro, por exemplo, mensagem não lida ou marcados como importante, permitir que o Gmail classifique e priorize seus e-mails, adicionar categorias para personalizar a sua caixa de entrada, retirar das suas caixas de entradas principais os e-mails menos relevantes. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui nas configurações, essa engrenagem que fica aqui do lado direito, no alto da tela do Gmail. Antes da gente entrar, vamos recordar que essa visualização dividida aqui em categorias, né? Cada guia aqui tem uma categoria de e-mail, ela é uma visualização padrão do Gmail. Se você não quiser usar, é o que nós vamos ver, como que a gente faz essas alterações aqui nas configurações, ok? Então, nós vamos aqui em configurações. O Gmail, ele recentemente alterou esse layout, inseriu esse menu suspenso, que é um menu rápido, para todas as configurações de caixa de entrada, né? Então, você consegue fazer por aqui. A primeira alteração que você pode fazer é na questão de densidade. Que é isso? Quando eu vejo aqui, eu estou vendo os meus e-mails, que eles estão bem separados, eu consigo ler um pouco da mensagem. Quando eu tenho algum anexo, ele já vem aqui para mim, ó, como aqui memorando, ordem de serviço, ele já vem me mostrando esse anexo. Então, se eu não quiser nem ler, eu clico direto no anexo para acessar. E a visualização dele é bem mais limpa, no meu ponto de vista. Mas aí eu posso, não estou ocupando muito espaço na minha caixa de entrada, eu tenho que usar muito a barra de rolagem, eu quero uma densidade regular. Quando eu coloco a densidade regular, você pode ver que os e-mails já ficam mais pertinhos, né? E eu já não consigo mais ver o arquivo. Ele vem aqui, ó, como aqui eu tenho um arquivo nesse e-mail, ele já vem para mim como um clipezinho, me mostrando que eu tenho um arquivo, que eu tenho um anexo. E ainda tem a opção de mais compacto ainda. Olha como que fica. Quer dizer, eu diminuo um pouco o uso da barra de rolagem, né? Eu consigo até ler mais um pouco, porque os e-mails já ficam bem mais juntinhos. E eu também não vejo o anexo, ele vem mostrando para mim que tem anexo com o clipezinho aqui do lado direito. Eu vou voltar para a visualização padrão, né, que eu uso, eu vou deixar aqui que fica mais fácil para a gente verificar. Depois a gente tem a outra opção, colocar um tema, que é você alterar aqui o fundo da caixa do e-mail, se você quiser colocar algum tema desse. Já tem uns aqui mostrando, eu estou usando o padrão, que o fundo é branco, mas eu posso aqui escolher uma imagem e colocar no fundo, para personalizar a minha caixa de entrada. Olha, se eu clicar, já consigo fazer essa alteração. Eu clicar em visualizar todos, eu tenho outras várias opções. Tem só cor que eu posso alterar, né? E eu tenho desenhos. E aí depois se você vê que você também pode colocar uma foto. Só que essa foto aqui, você vai ter uma foto em destaque, minhas fotos selecionadas recentemente. Por que a minha tá só aqui? Essa foto você vai só conseguir colocar ela aqui se ela estiver lá no Google Fotos. Então, se você tem uma foto aí no seu computador que você queira usar aqui de fundo, do seu e-mail, aí você tem que fazer um upload dela lá no Google Fotos. Eu vou voltar aqui para minha visualização padrão.
do Gmail. E assim que eu colocar, eu vou pôr salvar. Voltei para visualização padrão. Para quem não sabe que é o Google Fotos, como que você vai gerir? Ele é um aplicativo que faz parte do G Suite. Então, eu venho aqui no Google Apps, clico e já vou ver o Google Fotos. Então, eu vou fazer o upload dele, da mesma forma que eu faço upload de arquivos lá no Drive. Nós vamos ver agora o tipo de caixa de entrada. Como que a gente pode organizar essa caixa de entrada para ficar melhor para a gente, mais produtiva? Eu já falei que aqui o padrão, a caixa de entrada está dividida aqui em guias, né? Ela vem com a guia social, que é se você está lá, cadastrou o e-mail em redes sociais, em site de compartilhamento de mídias, igual no YouTube, Facebook, os e-mails que chegarem, eles vão vir aqui para essa guia social. Então, a sua caixa principal, ela não vai receber esses e-mails. Você tem que clicar aqui em social para ver esses e-mails que vão chegando. Depois a gente tem o site, a guia promoções, né? Que é quando você ofertas, promoções. Como a gente sabe que nós estamos usando e-mail institucional, nós não podemos ficar cadastrando o nosso e-mail em sites de compras, em sites de relacionamento. A gente tem que ter um pouquinho, levar em conta as boas práticas, né? Mas aqui, no caso, eu fiz, por exemplo, um cadastro num curso. Um curso. Eu vou receber os e-mails por aqui, promoções também, tá? Eu cadastrei em algum site de livros, todas questões voltadas para a educação. Então, ela vai vir aqui em promoções. As atualizações, elas são atualizações geradas automaticamente, incluindo assim, ó, confirmação de e-mail. Você mandou um e-mail e solicitou confirmação. Esses e-mails vão vir aqui para a caixa atualizações. Você recebeu uma comunicação lá de webconferência ou que foi compartilhado com você um arquivo ou que esse arquivo depois ele foi atualizado. Então essas atualizações elas vêm aqui. E fórum se você estiver cadastrado em algum grupo de discussão, né, que mais para frente a gente pode até ver como funcionam os grupos do G Suite. Você está cadastrado lá num grupo. E aí você vai recebendo todas as informações, as atualizações desse grupo aqui nesse fóruns. Pois bem, eu não quero usar dessa forma. Como que eu faço? Então, eu venho aqui, tipo de caixa de entrada, padrão, e vou personalizar. Então, eu não quero, por exemplo, que apareça a guia fórum. Eu desmarco. Não quero que apareça a guia promoções, eu desmarco. Ou eu não quero que apareça guia nenhuma, também eu desmarco, coloco salvar. Pronto, eu não tenho mais guias aqui e todos os e-mails que estavam lá, separadinhos lá, social, promoções, fóruns, eles passam a aparecer todos aqui na minha caixa de entrada. Então aí você tem que ver como que você acha melhor que isso aconteça. Eu vou voltar lá para as configurações, que a gente tem também a opção, eu posso usar esse modelo padrão com as caixas de entrada. Vou deixar aqui. Vou salvar. E também eu tenho a opção de aparecer primeiro para mim na minha caixa de entrada as importantes ou as não lidas, as com estrela. Essas três opções aqui eu posso colocar. Vamos supor, eu quero que apareça sempre para mim as não lidas primeiro. Então, olha, eu já deixei de ter a caixa prioritária, as caixinhas lá, separadas, as guias, e aqui vai aparecer para mim as não lidas primeiro e embaixo todas as demais.
Então, todas as demais, incluindo aquelas sociais, promoções, vai estar tudo aqui. Mas as que eu não li, elas sempre vão aparecer aqui em primeiro lugar para mim. Vou voltar. Aí eu posso pôr também as com estrela, as importantes primeiro. E eu vou fazer o teste aí para ver como que fica melhor para mim. Eu posso também criar caixa prioritária. O que é isso? Eu vou permitir que o Gmail classifique e priorize meus e-mails, né? E esses e-mails, eles vão aparecer primeiro para mim. Então, não vão aparecer todos os não lidos. Não, vai aparecer os que eu personalizar aqui na caixa de entrada. Então, eu vou clicar aqui, personalizar. Essa caixa de entrada, eu já tenho algumas seções aqui, que elas já são padrão, quando eu coloco as importantes e não lidas primeiro, com estrela. Aí eu posso criar uma seção aqui, se eu quiser, e todas as demais depois. Como que vai funcionar isso? Eu vou deixar as importantes e não lidas com estrela, e vou criar, adicionar uma outra aqui, só para vocês verem como que funciona. Eu venho aqui em mais opções, que eu já tenho aqui, olha, já tem lá com estrelas e tal. Eu posso vir aqui e escolher já um marcador que eu tenho, que eu já criei. Então, eu já criei esse aqui, por exemplo, prioridade. Aí eu vou clicar nele, ele vai entrar aqui como prioridade. Então, depois a gente vai ver como que cria esses marcadores, né? E eu também posso, depois, numa outra aula, a gente vai mostrar os filtros que a gente pode fazer também. E aí, eu posso redefinir também essa minha caixa de entrada. Voltei lá para o vazio. Vou deixar essa caixa prioritária aqui. Deixa eu criar uma aqui, mais opções. Vou escolher aqui, deixa eu ver umas que eu tenho muito detalhe, para vocês verem como que vai funcionar. E sempre que você fizer essa alteração, você tem que ir lá embaixo, né, rolar e vou salvar. Então, como que eu fiz? Olha, eu peguei minha caixa de entrada, que estava lá todos os e-mails, ou então separado em guias, e tifiti. Eu tenho as importantes e não lidas primeiro. Depois vem todas as que eu marquei com estrela. Depois eu tenho todas do detalhe, que eu já tinha aqui ó, o marcador detalhe. Então, eu já criei esse marcador, então ele vai aparecer para mim. E aqui todas as demais que não foram categorizadas. Voltando, eu vou deixar padrão, vou voltar para o padrão, só para a gente ir sentindo as diferenças, tá bom? Voltei para o padrão. Então, já voltei aqui para o padrão, né? Vamos ver uma outra opção. O que vai ter de diferente? Que a gente viu a caixa prioritária e agora a gente vê que aqui, em várias caixas de entrada, eu posso criar as minhas caixas de entrada. Aqui na caixa de entrada prioritária, elas já são definidas, né? Elas já vêm definidas e eu tenho apenas uma opção para escolher entre os meus marcadores qual que eu quero colocar como prioridade. Então, vamos voltar lá na caixa de entrada. Eu deixei marcado, deixa eu desmarcar de novo. E vamos voltar de novo lá para o padrão, para vocês verem como que acontece a diferença, tá bom? Então, eu vou criar as minhas próprias caixas de entrada, eu vou personalizar. Eu já deixei aqui algumas já preparadas para a gente ver o teste. O que eu vou fazer? Olha, essa é importante, eu não quero. Eu vou simplesmente apagar, tá vendo? Quando eu venho em várias caixas de entrada, todas as seções, elas ficam abertas para que eu possa digitar.
e criar, então, as minhas próprias sessões, né? Se eu quiser colocar aqui também não lidas primeiro, com estrela, eu posso colocar, né? Mas no caso, eu acho nessa opção, o interessante é a gente priorizar aqueles e-mails que a gente recebe sempre e que a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, por isso que eu até coloquei um aqui que com o meu nome para a gente fazer o teste. E aí eu venho, continuo aqui mostrando quantas conversas que eu quero que mostre. Vou colocar menos aqui, para não precisar ficar rolando tanto. 5, aonde eu quero mostrar, e aqui tem, gente, a gente vai painel de leitura, marcadores, mostrar marcadores também, é importante, porque às vezes algumas mensagens você criou marcadores para eles, o conteúdo, então é bom você deixar também aqui marcado. E os filtros, depois em uma outra aula nós vamos ver sobre os filtros. Salvar alterações. Olha o que aconteceu, a mágica. Eu criei na minha caixa de entrada, uma caixa de entrada só para o NTE Cord. Os e-mails eles vão estar chegando por ordem, né? Como se fosse na caixa de entrada normal, por ordem cronológica, né? Eu tenho aqui, ó, o que eu não li ainda. E aqui em cima me conta, olha, eu tenho 8 e estou vendo só 5. Aí depois tem o que eu criei para mim, também eu tenho 6, estou vendo 5. O gabinete, eu também estou vendo 5, tenho 8, da DVEP. E aqui, caixa de entrada, que seria essa caixa de entrada normal, o restante dos e-mails, né? Então, isso aí é muito interessante, né? Cabe vocês criarem. Uma pena que você pode fazer só com 5. Mas aí depois também a gente tem o filtro e marcador, que é uma próxima aula, também que pode ajudar muito aqui na visualização desses e-mails, da priorização de e-mails, tá? Então, só para ilustrar, eu vou mandar um e-mail aqui, vou na minha outra caixa de e-mail, vou mandar um e-mail para a gente ver se ele vai realmente, para ilustrar que realmente ele vai aparecer lá na caixa prioritária que eu criei. Vou voltar aqui no e-mail que a gente está usando de exemplo e vamos aguardar aqui o e-mail chegar. Enquanto isso, quero mostrar para vocês que a gente tem aqui a próxima opção é o painel de leitura. Esse painel de leitura, ele não é visível quando a gente está utilizando a caixa prioritária, basicamente quando a gente está usando a padrão. Então, vou esperar que esse e-mail chegou, só para a gente ver, e eu vou voltar lá para o padrão, para mostrar essa opção de leitura. Então, ele já chegou, olha, viu que ele já chegou, ele já ficou aqui na caixa de entrada que eu criei. Eu vou expandir ou recolher, ó, já vi o e-mail. E outra coisa interessante é que ele também fica aqui, ó, uma cópia na caixa de entrada geral, entendeu? Então, o e-mail ele fica aqui. Ah, então para que serve isso? Serve para você acompanhar somente os meus e-mails, ou somente o do gabinete, aqueles que você usou para criar suas caixas prioritárias. Então, aqueles e-mails que vocês acompanham mais, que precisam dar mais atenção, então é uma pena que é só 5, né? Caixa que você pode criar, mas aí é uma opção. Depois a gente vai ter também aí filtros e a criação aqui de marcadores, que também vai facilitar muito nesse gerenciamento de e-mails. Então, visto isso, ele já está aqui e todas as ações que eu fizer com ele, ou aqui na caixa prioritária, ou aqui na caixa de entrada, vai acontecer. Olha, se eu vou marcar ele, marcar como lida, olha.
Aqui também ele ficou como lido. Ele também foi selecionado, ok? Aí, então, vamos voltar aqui para a caixa de entrada. Como eu vi que o painel de leitura ele não funciona quando está ativado aqui várias caixas de entrada, eu vou voltar minha visualização para padrão. E aí, eu vou ter essa opção. Olha, essa opção ela foi liberada. Por enquanto, está sem divisão. O que é esse painel de leitura? Quando eu clico aqui no e-mail, me abre uma outra, como se eu abrisse uma outra página aqui dentro da caixa de e-mails. Então, eu tenho aqui o texto do e-mail, vou responder, vou encaminhar e posso fazer todas essas ações, arquivar, excluir, marcar como lida. Aí, volto aqui. Ou eu posso fazer essa visualização à direita da caixa de entrada. Então, eu clico, olha o que acontece. Ele fica mais parecido com, acho que o Hotmail, o Outlook, usa muito esse padrão aqui. Você seleciona o e-mail e faz a leitura dele aqui do lado direito. Aqui também você vai poder fazer todas as ações, excluir, vou ver, deixa eu fechar essa caixa só para ficar maior, responder, encaminhar, tudo aqui. Então, eu vou fazendo a leitura aqui. A outra opção é abaixo. Então, eu vou fazer essa leitura abaixo dos e-mails, olha. Eu tenho duas barras de rolagem, uma para rolar os e-mails e a outra barra de rolagem que é para fazer a leitura. Então, aí cada um, né, vai escolher o melhor modo para fazer a leitura. Eu vou deixar a minha sem divisão. A gente gosta de coisa padrão mesmo. Outra coisa, para alguns, já apareceu aqui alternar modo de painel de divisão. Então, isso que eu fiz utilizando aqui o menu rápido, que é o painel de leitura, já aparece para alguns já essa ferramenta aqui do lado. Olha, eu clico aqui, eu tenho 100 divisões, divisão vertical. Eu vou lá, divisão horizontal, para ler embaixo, ou 100 divisões. Voltei para o modo normal, ok? Provavelmente, se o seu não está assim, em breve vai aparecer. E a última opção aqui desse painel de leitura, desse menu rápido, é a conversa por e-mail. Eu vou te marcar só para você ter uma noção. Eu tenho um e-mail que me chegou, que chama Capacitação NTE. Olha quantos e-mails que já chegou das pessoas interagindo. Porque como foi enviado para muitas pessoas, cada pessoa respondeu, a Genuína respondeu, a Eustarna responderam. Então, cada um que respondeu, eu recebi um e-mail diferente. Né? Eu recebi um e-mail. E ele vai aparecendo aqui para mim. Mas é um assunto só, ele é proveniente desse e-mail primeiro, que é capacitação NTE. Quando eu venho nessa opção aqui, ó, a última opção que eu tenho, conversa por e-mail e marco ela, olha o que vai acontecer. Então, todas as respostas, todas as interações que foram feitas com esse e-mail capacitação NTE, eles ficam todos juntos. Então, aqui ainda vai me mostrando quantas pessoas aqui já interagiram. Entre eu mandei, recebi resposta, me fizeram uma pergunta, eu devolvi. Então, tudo fica aqui. O que é bom usar isso? Porque eu não me perco aqui, ó, se a fulana respondeu, se o ciclano também não respondeu, né? Então, eu clico aqui, olha, eu já tenho todo mundo no mesmo lugarzinho de quem respondeu esses e-mails. Ó, aqui, quando eu vejo, tem dois aqui, ó, dois que estão ocultos. Eu clico aqui e eles já aparecem. Ó. Então, quando vai tendo muita gente, ele vai ocultando um pouco, você clica lá na quantidade e ele vai expandir. Então, eu quero, o que a Ana falou? Eu clico aqui. O que o Eustáquio falou? O que a Genuína falou? Tudo sobre o mesmo assunto. Se eu desmarcar, vou voltar. Se eu for lá e desmarcar, só para novamente você ver a diferença.
Se eu desmarcar, eu vou ter o e-mail da Genuína, do Eustáquio, eu não vou ter o que que os... Olha, vai ficar mais confuso para mim. Tá vendo? Então, é uma forma de agilizar, de melhorar a visualização. Aí, olha, a aula de hoje basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai ver criação de marcadores e o uso de filtros também, que é muito legal para gerenciar esses e-mails, facilitar a nossa vida com esse trabalho agora, né, com esse trabalho de todo mundo. O e-mail está mais do que nunca sendo utilizado. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem ou alguma informação a mais, pode mandar um e-mail para a gente, mte20.celfabriciano@educação.mg.gov.br. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.